como foi para superar isso aí, para passar para conseguir construir uma família em meio a circunstâncias que você não vivenciou. Fala pra gente aí. Bom, Maicon, todos os jovens, eu acredito que essa live está chegando, adentrando em vários lares nesse momento. Eu falo lar porque lar dá ideia, né, de união, de harmonia. E nós todos me conhecem no nosso ministério, e isso já como é que mesmo, eu já falei sobre esse meu testemunho, já testemunhei isso várias vezes, e eu não me canso de testemunhar porque isso reforça o que Deus, né, a família que Deus escolhe desde o ventre da sua mãe. E mesmo diante de várias circunstâncias que surgiu na minha vida, como surge na vida de milhares e milhares de pessoas, não só no país como no mundo, e que pode transformar a adversidade em coisas positivas para que você siga em frente. E não é deixar para trás, e sim transformar a questão negativa em positivo e usar isso em proveito do crescimento da família e, sobretudo, espiritual. Mas vamos lá. Michael me pediu. Eu sempre falo de crianças abandonadas porque eu fui, né? Começando aí, né, Michael? Eu fui uma criança que foi abandonada, diz a história, né? Aos 3 meses, e teve uma família abençoada que me adotou aos 3 meses de idade, porque o conjunto da obra, ou seja, toda a história não é possível contar toda agora, mas assim, e Deus me colocou numa família. Deus já, desde aquele momento, já preparou. E eu cresci numa família com mais 2 irmãos, e a minha mãe muito simples, meus pais muito simples, e que, mesmo com sua simplicidade, conseguiram me dar uma educação, me colocar no colégio. Eu lembro tópicos importantes. Jovens, quando você vai reclamar de alguma coisa dos seus pais, ou da sua mãe que você não tem. Por exemplo, a minha mãe tirava alguma coisa das compras para comprar um livro ou um caderno, porque naquele tempo não se tinha muito livro do governo, era tudo pago, né? Mesmo estudando em colégio público, a gente precisava comprar algumas coisas. Então eu via a minha mãe muitas vezes contando um dinheirinho e separando, deixando de comprar alguma coisa para comprar um caderno, um lápis, uma borracha. E, né, livros, eu usei muitos livros usados de outras pessoas, e também teve anos que eu não tive livro, então eu tinha que esperar as pessoas estudarem na sala e pegar emprestado e levar para casa estudar e depois entregar no outro dia. Às vezes até fazer os deveres das pessoas, porque era o jeito que eu tinha, cada um com suas estratégias, né? Eu tinha aí, mas nem por isso eu deixei de aproveitar a oportunidade. Então, eu gostaria de contar um pouco mais rápido, porque a história é muito longa, mas é pontual dizer que todas as dificuldades, jovem, família, pai, mãe, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, dizer que você consegue transformar uma adversidade em coisas positivas mesmo. E aí chega o ponto onde eu cresço e eu precisava estudar para um concurso. Nesse mesmo concurso, eu ainda trabalhava na feira, sábado e domingo, e trabalhava durante a semana de segunda a sexta, das 8 às 13, 14 horas, em outra fábrica de arreio de cavalo, e às 15 horas eu ia para o colégio. E sábado e domingo eu ia para a feira. Mas no dia de sábado, eu chegava da feira às 15 horas, trocava de roupa, pegava um trem e descia para a cidade para fazer um cursinho. Voltava às 10 da noite, mas 3 da manhã tinha que ir para a feira novamente. Então, tinha tudo
Sem contar que quando eu passava, eu moro aqui no Jardim Alvorada, alguns conhecem, quando eu descia, e muitas pessoas que ficavam nos bares na época e viam que eu era um filho de uma pessoa que trabalhava em obra, né? E falava assim, vai lá, vai acabar a mesma coisa que seu pai. Não que trabalhar em obra seja ruim, mas eu sabia que eu podia vencer, podia avançar. E Deus sempre com a minha família. E eu lembro que quando chegou a época da prova, na minha casa não tinha energia. E a minha casa foi uma das últimas a ter energia elétrica. E eu estudava com a vela. Então, quando dava assim, ia dormir, eu acendia a vela e eu estudava. E eu lembro que um dia antes do concurso, eu ainda estudei com a vela, assim, e fui para o concurso. Quando cheguei lá, fiz a prova, tá? Quase 20 mil pessoas na época, eu me lembro, 400 vagas. 400 vagas para todo o Brasil, com mais de 20 mil pessoas. E eu fiz a prova ali em São Cristóvão. Isso é importante para quando você vê que às vezes você está num propósito e você não desanimar. Eu corrigi assim rapidinho lá em São Cristóvão ainda, com alguns colegas que fizeram, o meu gabarito não batia com muitos. E eu voltei para casa. Olha a importância da família. Quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe assim, mãe, ela me perguntou, e aí, filho, como é que foi na prova? Eu falei, não sei, porque o meu gabarito é diferente dos outros. Poxa, eu estudei no colégio público, né? Não tive oportunidade de fazer um cursinho, né? Mas eu pensei na minha cabeça, assim. Mas aí sabe o que foi a resposta da minha mãe? Olha só, espere seu resultado, porque o seu gabarito pode estar certo. E como é que você vai desistir antes de sair o resultado? Olha só a importância. Aí eu tiro aqui um momento para fazer um intervalo aqui e lembrar. Pais, mães, filhos, filhas, né? Quando alguém está num propósito e vai falar com você, incentive, elogie, dê força, né? Não venha com palavras de derrota, venha com palavras de vitória, de orientação, de determinação. Tá bom, passou um tempo, saiu o resultado, também não tinha dinheiro para comprar o jornal e esperei alguém comprar o jornal para sair o resultado, né? E aí tinha aqui uma família na minha rua que dois filhos, né, dessa família, dois integrantes dessa família, fizeram também um concurso e eles tinham uma boa condição. Na época, acho que o pai era advogado e tudo mais, e compraram o jornal, aquele jornal rosinho. Olha só como é que faz muito tempo, né? Cerca de 32 anos atrás. Aí, pesquisaram, ninguém naquela época passou, e aí eu fiquei de longe. Aí eu chamei um amigo, né, o Ivani. Eu gosto de citar o Ivani, que é um grande amigo, e quando eu tiver outra oportunidade eu conto o testemunho do Ivani. Aí o Ivani pegou meu número e eu fiquei um pouco envergonhado, né, porque eu não tinha dinheiro para comprar jornal, e aí levou meu número e eu fiquei de longe. Quando a distância mais ou menos de 4, 5 casas, né, que eram meus vizinhos, quando eu vi o Ivani gritar assim, olha o número dele aqui. Olha o número dele aqui. Corri, não pro Ivani, corri para dentro de casa, gritando e falando para minha mãe, passei. Então isso é um ponto, tá falando em concurso, em carreira, para jovem, para família, é um exemplo porque a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Né? Pai e mãe, irmão e irmã, tem que estar sempre juntos, apoiando. E aí foi em diante. Mas olha só, é determinação. Sabe por quê? Porque quando você pensa que está chegando na vitória, surge um obstáculo. Nesse obstáculo, eu vou contar. Esse aqui é importante. Eu fiquei com uma pendência na inspeção de saúde. E aí, era um dente que estava com problema, mas aí meu pai não tinha como fazer o tratamento, pagar um tratamento, e eu tinha 3 dias para resolver o problema. E aí, o que eu fiz? Voltei ao dentista
E falei, ele falou assim, ó, posso fazer para você, pelo SUS, na época acho que era INPS, alguma coisa parecida, mas daqui a 3 meses. Eu falei, não, precisa para 2 dias, porque aquele dia já estava contando. Aí ele olhou, por quê? Eu contei a história, ele falou, faz o seguinte, vai lá numa colega que tem um consultório, ele vai te ajudar. Fui lá, contei a minha história. Ele falou assim, ó, eu trato de graça para você, mas não hoje. Eu falei, mas eu preciso hoje. Eu falei, qual é a opção? A opção é arrancar o dente. E aí, isso ficou marcado, porque eu falei, então vamos arrancar o dente. Arranquei o dente. Ela falou assim, rapaz, com você... Eu falei, não posso perder essa oportunidade. É o princípio da oportunidade. Então, tem momentos que tu tem que decidir. Tem momentos que você tem que falar, Deus, o que eu faço? Qual é o caminho? E aí... arranquei o dente, aí falaram para mim assim, não vai lá hoje, lá onde você tem que entregar esse exame, se apresentar, porque você pode ter uma hemorragia. A minha vontade era ir, mas eu tinha 2 dias ainda, fui no outro dia. E no outro dia eu fui lá, quando eu cheguei lá, em torno de 6 da manhã, você já voltou por como? Arranquei o dente. Aí os médicos, chamaram os médicos, a enfermeira na época, o garoto arrancou o dente. Aí vem cá, entra aqui. Poxa, você está aprovado, isso aí nunca tinha acontecido aqui. Enfim, isso são só pontos. Se eu fosse contar passo a passo para você, poxa, né, como diz o nosso amigo Eliezer Guedes, pastor Eliezer Guedes, fala assim, uma noite é pouco para contar as bênçãos. Mas vamos voltar. Então, aí é um momento de família. Aí é um momento de família. Não é porque você tem uma limitação financeira, não é porque você tem uma casa simples, não é porque os seus pais não tiveram alguma oportunidade, tem uma dificuldade. Porque outra coisa que eu bato bem na tecla, os nossos pais que não tiveram algum tipo de oportunidade pelas limitações do passado, eles devem ser honrados no presente, né? E por quê? Porque tem muitas pessoas que esquecem, né, de como foram ajudadas. E isso é família. Eu sempre falo aqui com meus filhos cresceram, viram essa história, né? Depois a gente vai entrar num caso, num tópico importante que a gente está para abordar nessa noite, sobre a questão da família, né? Esse momento, a importância da família, porque a importância da família, ela não é só no dia da festa, ela também é importante nos dias das crises, né? Nos momentos adversos, né, Maicon? Foi até por isso que lembra que eu te falei, eu ia botar a importância da família em tempos de crise. Eu botei só a importância da família, porque a família é importante em todo momento. Em todo tempo. Em todo tempo. Então, esse meu pequeno testemunho, ele reforça o que a gente sempre prega, né? Que Deus é meu sucesso, né? Deus é o nosso sucesso, porque Ele está conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Ele nos dá a estratégia, Ele dá a família, e essa família, ela, lapidada pela palavra, pela orientação de Deus, ela tem que deixar em algum momento a ansiedade, né? As questões de querer fazer tudo de qualquer jeito, entender o momento, entender o que você tem de ferramenta. O que eu tenho? O que eu posso fazer com isso aqui? Né? Como, por exemplo, farinha com açúcar. Farinha com açúcar, a princípio, o que é farinha com açúcar? Mas numa estratégia da fome, farinha com açúcar alimenta. Muitas vezes na parte da tarde, quando não tinha nada, era farinha com açúcar e chá de erva cedeira que tinha no quintal. Então, olha só. E hoje a gente vê jovens, família com toda a fartura reclamando, né, de certas coisas que a gente fica abismado, né? Abismado mesmo. Mas vamos lá. Eu queria deixar um texto, Maicon, só um minutinho para falar sobre família. A família, ela, em vários momentos,
muitas coisas acontecem por causa da ansiedade nas famílias, né? E tem um texto que todo mundo já sabe, que na igreja eu repito e replico, Mateus 6,33, que disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? As demais coisas são acrescentadas no contexto da ansiedade, da necessidade de cada um, porque Deus sabe da nossa necessidade. E aí a gente volta para Gênesis. Olha só que bacana. A gente volta para Gênesis, lá em Gênesis, quando no capítulo 2, quando é o desejo de Deus a formação da família, né? Então, cria o homem, depois, né, cria a mulher através do homem, e ali marido e mulher já começam a construir uma família. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo que Deus dá para cada um de nós, é formarmos famílias e seguir a caminhada na orientação dele. Aí, a gente entra também, Maico, nessa introdução. Eu sei que depois eu vou passar aqui para você, porque o tema é extenso, né? E a gente gosta muito de falar sobre isso, que quando Deus escolhe, quando Deus é do desejo de Deus a formação da família, está no desejo de Deus esse conjunto, essas pessoas morando juntos, seguindo junto, tem um propósito. E nós conversamos essa semana. Qual o propósito quando Deus, né, forma uma família, quando Deus convoca uma família, porque Deus convoca uma família, né, para abençoar, e eu creio nisso, mas não para nisso, porque famílias abençoadas têm a missão de abençoar outras famílias. Porque nós somos abençoados para abençoar. Nós somos chamados por Deus para receber a bênção, mas também para abençoar. Tu vê, Abraão, chamado depois Abraão, né, é convocado por Deus, e logo Deus já fala o seguinte: vou te abençoar. Quantas pessoas foram abençoadas através de Abraão? Quantas? Quantas pessoas? Oi? Até hoje somos. Até hoje! Até hoje! E aí, o que acontece? Abraão já sai abençoando muitas pessoas de cara. Ele já recebe a bênção e já sai abençoando. Quantas pessoas, né, quantas pessoas conviveram com Abraão e usufruíram das riquezas, né, dos conselhos de Abraão? E assim vai. Então, um primeiro momento de testemunho, eu quero dizer o seguinte: quando Deus, família de Deus, jovem do Senhor, quando Deus te convoca, quando Deus te chama para te abençoar, Ele vai até colocar algumas provas na sua vida, com certeza. Só que serão provas que vão te capacitar, vão te criar estratégias, vão te dar mecanismos de superar algumas adversidades. No mundo tereis aflições. Deus fala isso, Jesus fala isso, e por isso, mas tem bom ânimo, tem a esperança, o bom ânimo é ter esperança, ter determinação, não desacreditar, saber que se Deus está no propósito, Ele vai te honrar. Então, são essas coisas que a gente precisa conviver em família. Família, né? Nós tínhamos falado que família em tempo de crise, mas a importância da família, e vamos seguir sempre da informação. Agora, a família é muito importante, mas a gente precisa falar da convivência, Michael. Perfeito. Manda ver. Tô só aprendendo. A gente tem que falar da convivência. A gente tem que falar dos exemplos
a gente tem que falar das escolhas. A gente tem que falar tanta coisa, por exemplo, da comunicação. Perfeito. Né? Do diálogo, né? Lembra de quando eu falo da laranja de cascada? São coisas que a gente precisa entender. Não que minha família seja perfeita, não existe família perfeita. Existe famílias orientadas por Deus e quando surgem as dificuldades, com Deus no controle, Ele nos dá estratégia, Ele nos orienta. Não existe. Cada família tem as suas particularidades, cada família tem a sua história. Por exemplo, você citou a história do seu pai, que eu conheço, é linda. É linda. Como a do seu pai, como a minha, existem milhares e milhares e milhares de histórias que honram Deus, que honram o propósito de Deus na família. Mas é mais fácil, é muito fácil para o mundo atual separar as partes negativas. Parte para destruir. Você citou aí, né, Michael, desse momento de pandemia, a gente vai voltar para o texto, mas esse meio, famílias tendo conflitos, famílias que tendo divergência, né? Eu lembro de uma fala de um grande pastor que eu conheço e converso sempre, que ele fala que a gente foge muito, né? Tem muitas famílias que fogem. Foge para o trabalho, foge para os computadores da vida, foge para as redes sociais, tem várias fugas, porque não enfrentam as dificuldades que são apresentadas na sua família. Não se resolve, né? Não conversa. Então, a gente pode dizer que, mesmo assim, a família é super importante na vida das pessoas. Quer ver? Quando a gente fala de Gênesis, né, de Abraão, que fala de uma família abençoada e abençoadora, a gente também vai citar, Michael, olha só que é importante, entrando na convivência, da importância da família, e aí a gente tem que falar de convivência. Não, a gente não pode falar de família sem falar de convivência. E aí a gente pode falar de divergências, de separação, de escolhas. Vamos falar um pouquinho, Michael, na convivência familiar, de um dos temas que mais surgem conflitos, mais causam conflitos no seio das famílias, que são escolha de filhos. Colocar sempre, não sei se só se for numa família ou outra, talvez não aconteça na sua, mas quando no convívio de família, quando você escolhe um filho ou uma filha, né, em detrimento de outra, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai dar ruim. É convívio. Aí, vamos para a Bíblia, né? Bíblia. Quando Jacó, Esaú e Jacó, crescem e a mãe escolhe um e o pai escolhe outro, né? Aí existe ali umas escolhas que, como diz na linguagem do jovem, né? Vou falar, vai dar ruim. Como deu. Aí não tem. Você pode até acontecer durante o crescimento, né? A parte da infância, mas quando chega a fase adulta, Michael, muitas famílias aí estão separadas. O filho viaja para tal lugar, nunca mais dá as caras. Por quê? Cresceu isolado. Só fulano. Quer ver outro detalhe? Eu sei que é só um exemplo, tá? O contexto de Deus, a gente sabe, o propósito de Deus. Mas vamos pegar um contexto em separado? Por exemplo, quando José é um escolhido, né? Acho que está no capítulo 33, eu anotei aqui, 37. Né? Quando José
ele é o, digamos, é o que deu, que a Bíblia fala que Jacó amava mais ele do que, é o queridinho da mamãe, do papai. Isso. A maioria dos conflitos familiares envolvendo filhos é quando tem o queridinho. Então, é Bíblia. Bíblia, eu não estou falando nada tipo de que não esteja na Bíblia. Mas vamos te dar. E acontece o quê? Irmãos contra José vendem, tá? Só que tem um detalhe que a gente, né, precisa conversar sobre isso. Independente dessas circunstâncias, há de acontecer o reencontro. É necessário que haja o reencontro, é necessário que haja o perdão, né? É necessário que se deixe mágoas, né? Essas mágoas são obstáculos para a família prosperar. Verdade. As mágoas são obstáculos para a família estar na presença de Deus. As mágoas são obstáculos para você ser abençoado para as portas de, né, que Deus quer abrir na vida daquela família, no seio daquela família. As mágoas têm que ser deixadas de lado. Por exemplo, voltando para Jacó e Esaú, quando, após a divergência que sai um para um lado, outro para o outro, quando há o encontro, há perdão? E aí o que acontece quando há perdão? Poxa, quando há perdão, sai o peso. E aí, isso é família, isso é convivência, né? Isso Tu tocou num ponto aí, Luiz, interessante, né? A gente foi em José e voltou em Jacó, né? Jacó e Esaú. É interessante porque o que acontece com Jacó e Esaú, esse perdão de Jacó e Esaú sendo liberado, a história, se José não está ali, se ele não nasceu, com toda certeza ele ficou sabendo do que aconteceu. E José depois ele conhece a mesma história, né? Seus irmãos o traem, tem um problema com seus irmãos, e agora ele está tendo a oportunidade de fazer a mesma coisa que o seu pai fez, e ele faz. Por quê? Porque ele tem um exemplo. Isso. Então fica uma lição para nós aí. A lição de que tudo que nossos pais, tudo que nós fazemos tá ecoando. Está ecoando, as pessoas estão observando, as pessoas estão vendo, né? Então, assim, é importante. Talvez na hora não vai refletir, mas lá na frente, como foi em José, depois de quanto tempo? 17, estava com mais de 30 anos, depois de mais de 15 anos. Muito tempo. Mais de 15 anos, o que ele percebeu, o que ele viu lá do pai dele, ele conseguiu colocar em prática também. Então, assim, o exemplo dos pais, o exemplo de um líder, né, é fundamental, A gente tem um jargão aí, faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo, né, que isso não convém, né? A gente tem que só viver uma vida de falar, mas de fazer, né? Ontem a gente ministrou, eu falei um pouco sobre essa questão. Nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino, mas aqueles que fazem. O que faz a diferença é o que você faz. E para mim, para você dar continuidade aí, eu acredito e penso que o sucesso da família, que o sucesso de um ser humano não está nas conquistas profissionais, não está em nada que você adquire do lado de fora se a sua família é fracassada. Se você tem sucesso em muitas coisas, mas se a sua família é fracassada, tenha certeza de uma coisa, você não alcançou sucesso. Porque o sucesso ele depende de muitas coisas e uma delas é a sua família. Eu quero aproveitar esse gancho. Eu sei que estou vendo aí que cada vez entram mais pessoas. Eu acho que o debate é muito legal, né? Eu quero pontuar a questão do sucesso da família. Eu criei meus filhos nunca falando que eles têm que ficar ricos. A palavra de Deus que tudo que a gente tem aqui, a gente não vai levar. Verdade. Eu criei meus filhos falando sempre que eles tinham que ser pessoas honestas, pessoas virtuosas. Mas como eles
vezes eu até fiquei assim, né, um pouco... na hora que o Leonardo e a Laísa participaram, eu não estava. O meu celular deu um problema, saiu aqui e eu não vi. E nem tive contato com eles ainda. Mas eu não preciso estar presente junto com eles, assim, para saber do jeito que eles... do jeito que é o comportamento deles. É evidente, ó, família, olha só. Não só para o Maio, para todo mundo, para mim serve também. Todas as famílias que estão conectadas com a gente agora, ó, tem todas as questões que um jovem tem, tá? Não são perfeitos, não. Porque a gente quer que nossos filhos sejam perfeitos. Eles não serão perfeitos, mas eles terão sempre buscando a perfeição na palavra, na caminhada. Então, quando você reconhece que você está num processo de amadurecimento, num processo de aperfeiçoamento na palavra, então, isso é bom. Sabe por quê? Porque sempre haverá espaço para o crescimento. Então, crio meus filhos nessa questão. Evidentemente que sempre fui, né, busquei que eles buscassem boas instruções, abrimos mão de muitas coisas. Muitas coisas. Pessoal, você poderia fazer isso? Não, mas a minha filha está estudando. Mas você poderia fazer isso aqui, você tem isso aqui. Não, mas meu filho está estudando. Não importa. Olha só. Deus dá estratégias e você vai vivendo como você pode, como ele deseja na sua vida. Então, é uma coisa, não coloque as coisas materiais na frente das espirituais, porque as espirituais irão te dar sustentação para você orientar os seus filhos, a você conviver com a sua esposa. Nem falei da parte da esposa, né? Tô falando mais de parte de filhos, porque eu vou entrar no detalhe aqui, que nós já falamos das mágoas, né, de você separar, perdoar, mas a gente vai voltar um pouquinho na comunicação, Maico, na Sim. comunicação, porque isso que parece que isso é a semente, né, isso é a semente que vai germinar, né, que você vai regar e a plantinha vai crescer, de repente os ventos vão deixar a plantinha, às vezes, crescendo para um lado ou para o outro. Aí você vai com uma varinha firme, vai colocar lá firme, vai prender a plantinha para que ela cresça reta. Isso, o que é essa base para a planta crescer reta? Quando o vento vem, quando o vento vai. Palavra, orientação, sabedoria de Deus para a família. Então, aí que é importante do diálogo. Bom, falar em diálogo, família, falar de família, fala de diálogo. Se Naamã não tivesse conversado com a esposa, se a esposa não tivesse conversado com a menina que trabalhava na casa de Naamã, se ela não tivesse dado ouvidos, como é que Naamã saberia que lá em Israel teria, né, a cura para sua lepra? Eu estou dando só um caso de comunicação de família. Então, olha só, por que eu puxo Naamã? Porque Naamã é considerado um general, uma pessoa de status, né? Chegaria em casa, não daria nem papo nem para a esposa, né? Naquele tempo, como as mulheres às vezes eram tratadas de forma diferente que estão hoje, né? Graças a Deus por isso, porque as mulheres estão sendo honradas, porque as esposas estão sendo honradas, as filhas estão sendo honradas, né? Os filhos, todos estão sendo honrados, né? De forma, né? Eu digo que ainda nem tão igualitária, mas nós vamos chegar lá, que as mulheres ainda têm muito o que conquistar nesse mundo, mas vamos voltar do diálogo, né? Do diálogo. Então, no diálogo com os filhos, com a esposa, muitas vezes você tem que reconhecer teus erros, teus equívocos. E aí tem um detalhe. Os mais antigos, os mais conservadores, vão dizer que reconhecer equívocos e erros para os filhos ou para a esposa é sinal de fraqueza. Está todo mundo errado quem pensa assim.
Porque não é um sinal de fraqueza, não. É aquela parte que Deus coloca no coração. É o sinal do reconhecimento, né? Do arrependimento e da mudança de rumos. Muitas vezes você pensa que está seguindo um rumo, aí daqui a pouco chega o teu filho, fala uma coisa, chega a sua filha, fala outra, chega a tua esposa, fala outra. Quase todo dia eu tenho mudanças dentro de rumo. Vem a minha esposa e fala uma coisa, poxa, eu fico pensando, realmente. Então, eu sou o chefe da casa, eu sou o cabeça da família, eu não posso me equivocar. Claro que posso, mas como é que eu vou saber se eu tiver diálogo? E o diálogo é interessante isso aí. É muito interessante isso aí que você falou, porque parece que as pessoas no relacionamento, eles estão num ringue. E parece que a questão é quem vai sair vencedor. Quem vai sair vencedor? E na verdade ninguém sai vencedor, todo mundo sai perdendo. E você falou nesse texto aí, que é aquele texto que a gente sempre cita de ser cabeça e não cauda. Se você depois parar para analisar esse texto, quando ele fala de cabeça, ele está falando de ser pensante. Ele não está falando de estar acima, mas ele está falando de um ser pensante. Então, assim, isso é muito importante. E aí eu apimento mais a tua parte do diálogo, de não só saber falar, mas também saber ouvir, que é fundamental. Fundamental. Quer ver um detalhe, Maico? Saber o momento de falar, saber o momento de ouvir, saber o momento de ficar quieto também. Minha esposa sempre fala assim, é melhor ficar quieto nesse momento. Ela sempre fala comigo. E ela já passa essa mensagem para mim, que naquele momento não é momento de falar. Há tempo para todas as coisas. Então, é preciso isso em família. É preciso compreender o tempo de cada pessoa. Não é legal ficar fazendo comparações, né? Fulano faz isso, mas você não faz aquilo, né? Então as comparações também trazem muitos problemas na família, né? As comparações, elas devem ser pontuais, elas devem ser, e eu aprendo a cada dia com isso. Outra coisa, nós estamos falando de família, né? De relacionamento. A gente essa semana a minha filha estava falando assim, que uma amiga falou que o pai nunca elogia. O pai que só quer ser vencedor quando uma conquista da filha, que ele acha que é obrigação, ele só fala, isso é mais que sua obrigação. Algo que ele deveria fazer, vibrar com a conquista, elogiar. É evidente, se existir alguns comentários para acrescentar, que o faça no momento oportuno, porque, como eu sempre falo, né, quando você fala no momento que a pessoa está comemorando uma vitória e você faz uma crítica inoportuna, você estraga a festa. Tu não vê o texto que Davi vem comemorando quando ele traz a arca, ele recupera a arca para casa, né? E aí vem comemorando ali. Davi está comemorando com os soldados, com as pessoas, com todo o povo, pulando a som de harpas, e a esposa, que deveria comemorar junto, né, critica. E as consequências da crítica em momento oportuno, aí eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque é tema para outras, né, outras lives, outros bate-papos, né, Maico? Porque acontece isso. Mas a gente seguindo, Maico, eu não sei se alguém tem alguma pergunta pontual, né, que eu estou seguindo uma linha aqui de como eu penso família, como eu vivo. Você respondeu na sua fala. E colocaram aqui qual foi os maiores incentivos em meio à dificuldade. Você falou e relatou sobre a família, né? Você falou sobre a questão da família, falar, incentivar, né? Eu acho que seria essa resposta mesmo. O incentivo veio mesmo da família, né?
Eu vou dar mais um testemunho aqui pequenininho, porque é importante. A gente até conversou sobre isso, né? Eu tenho um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo, o Dr. Jarbas, e quando começou o processo do Léo, né? Nessa vitória aí que Deus está abrindo para a nossa família, nesse momento de caminhada do meu filho, e que tem um contexto muito amplo aí, a família por trás, amigos, enfim. Ele contando para mim uma vez que ele foi lá onde eu trabalho, foi todo mundo comentando, né? E aí ele conversando comigo, que ele é médico também, e ele sempre fala com o Léo, né? E ele falou comigo que tem um cunhado que, monetariamente falando, ganha 3, 4, 5 vezes mais do que, né, a minha família aqui, e falou para a filha que só se ela passasse para uma federal, porque tirar do bolso dele para ela fazer uma faculdade de medicina não faria não. Aí eu falei, não, se eu juntei a minha família e se a gente, né, tá no propósito de Deus, nós vamos fazer sim. Aí ele tirou esse exemplo, reuniu a família e falou assim, lá no meu trabalho tem uma pessoa, não vou falar aqui de postes, de graduações, né, porque eu tenho muito orgulho da minha carreira, e também não fico falando, mas eu tenho muito orgulho do que Deus proporcionou na minha vida. E ele falou assim, lá tem um militar que ganha 3, 4 meses que a gente, e o filho, ele consegue, claro, com limitações, consegue. E a gente que ganha 5 vezes mais que não consegue. Houve uma reviravolta na família, nesse testemunho, e ela já está no 2º ano também de medicina. Então, o que acontece? É testemunho, você fica honrado com isso, não com vaidade. Sabe que família, vocês que estão nos escutando assim, qual é o sonho do filho, da filha? Qual é o teu sonho? Qual é o sonho da família? É comprar uma casa própria? Concluir um estudo? Ou qualquer que seja. Eu estou falando isso porque cada família tem seus sonhos, tem seus projetos. E aí, como, por exemplo, já vi testemunho na nossa igreja da pessoa testemunhar porque comprou um fogão. Glória a Deus porque comprou um fogão. Glória a Deus porque conquistou qualquer coisa, mas é importante. E sabe o que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus todos juntos pela conquista das pessoas, né? Então isso é muito importante nos projetos, né? Eu gostaria também, Maico, tem alguma pergunta, Maico? Eu deixo a palavra com você porque eu tenho outro tema aqui, outro tópico de família para falar, mas tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não tem nenhuma pergunta não, a gente tem 10 minutos para fechar a live. Eu já vou fazer o seguinte. Tem 10 minutos? Já vou fazer o seguinte, pela quantidade de conteúdo que a gente tem aí, e pelo que eu tô vendo aí, o pessoal tá participando, tá gostando bastante, já vou tentar agendar uma próxima conversa para falar mais um pouquinho sobre a importância da família. Pode ser? Pode sim. Tô vendo aí meu sobrinho, tô vendo meu sobrinho aí entrando aí, Jambeco, meu sobrinho. O pessoal tá passando bastante aí. Tem gente do Rio Grande do Sul. Apareceu aqui gente do Rio Grande do Sul participando. Bacana. Legal. Então, vou ver a data direitinho, Luiz. A gente combina para dar continuidade nesse assunto aí, porque eu tô gostando muito. E acredito que os irmãos estão gostando também. E assim, eu só queria que tu falasse também, depois inclui você nessa fala aí, esses 10 minutos mais, sobre essa questão da inversão de valores, né? Tu falou da prioridade aí, existe uma inversão de valores aí, né? E em relação a prioridades e tudo mais. Isso, perfeito. E traçando essa parte de conclusão final aí. Vai lá. Perfeito, Maicon. Perfeito mesmo. Eu tinha tirado aqui um detalhe que eu achava muito importante. Eu falei... Tá dando para me ouvir direitinho? Tá legal? Perfeito, ótimo. Eu tinha falado de uma coisa que... Tem 2 tópicos que eu gostaria de pontuar. Primeiro, os pais têm que honrar os seus filhos. E os filhos
devem honrar os seus pais, né? Independente das circunstâncias. Isso faz harmonia. Eu sempre ensinei meus filhos a respeitar os seus avós. Poxa, acho que os meus filhos têm uma intimidade com os avós e isso eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo. Eu fico muito feliz. Mas quer ver um negócio de família que a gente está invertendo os valores, Maico? Você tocou muito legal no assunto que é uma certa hierarquização de valores, né? Por exemplo, eu tinha conversado com você há muito tempo atrás sobre por que acontecem muitos conflitos nas famílias. Acontece, eu não sei se eu vou tocar num assunto de particularidade de famílias, mas isso é importante falar. Nós, como os pastores da igreja, pastor Eliseu, pastor Eliseu, não sei se você está na live, mas um grande abraço, esqueci de tocar no assunto aqui, o Mike falou no início, né? Amo o pastor Eliseu, o pastor Antônio Carlos, que, né, os outros pastores, pastor Marcelo, vários pastores da nossa igreja, nossos irmãos, nossos diáconos, os membros da igreja, às vezes a gente quer falar e acaba deixando de citar, né, alguns irmãos. Eu amo a igreja, é a igreja que eu me converti, é a igreja que eu me batizei, é a igreja que eu e o pastor Valtilho há muitos anos trabalhamos na portaria, Maico trabalhando nos jovens, no adolescente e tantas coisas, nas festas da família, né, Maico? Então, isso traz uma lembrança de que tantas coisas que a gente faz na obra de Deus, né? A gente se envolve. Eu sou do tempo que a nossa igreja tinha 30 e poucos membros e a gente eu corria da portaria para a secretaria e depois para cantar no jovem. Eu cantava no jovem com a minha esposa, cantava nos adolescentes, e Marlene depois corria para as irmãs. Então é interessante, mas olha só que bacana. Trabalhamos muito, a gente trabalha muito até hoje, né? Graças a Deus vai nos conduzindo hoje numa situação diferente, mas sempre trabalhando ali nos bastidores, né? Conversando com o pastor Eliseu e a gente olhando uma coisa, olhando outra. Eu gosto sempre, né? Mike sabe que eu gosto de trabalhar nos bastidores. A obra de Deus não precisa estar sempre lá no microfone ou lá no púlpito, né? Você pode trabalhar muito para a obra de Deus em tantos lugares e é isso. Eu também tiro o exemplo da minha esposa. Minha esposa trabalha muito comigo e ela não prega, ela não pega o microfone. Poxa, mas estamos orando juntos, a gente está caminhando junto. Ela me acompanha em vários trabalhos, né? Em secretaria, BT, festa família. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente se dedica muito na obra, né? Aí que eu gostaria de tocar no assunto. Família de Deus. Eu não estou dizendo aqui, nessa fala, que você não tem que fazer obra. Muito pelo contrário. Nós somos chamados para a obra. Vai apertar agora. Isso. Nós somos chamados, né? Jesus Cristo, quando chama os seus apóstolos, né? Ele chama para uma missão. Né? Quando ele começa a realizar o milagre, ele vai separando os apóstolos, cada um com sua característica, e ele chama para uma missão, né? Do ide de Jesus, de pregar a palavra, de fazer obra. Então como nós somos chamados, como Deus chama as famílias para uma missão, para ser abençoado e ser abençoado, a igreja é uma ferramenta de abençoar também. Então você trabalha muito. Só que, preste muita atenção. Existe umas prioridades. Existe uma prioridade. Que é o sucesso, é o equilíbrio, que é o sucesso para uma família abençoada. Deus, em primeiro lugar. Deus. No centro da tua família. Deus. Jesus. Chama Jesus para o teu lar. Chama Jesus para a tua obra. Chama Jesus para as tuas decisões. Chama Jesus para estar contigo. Abraça, faz a festa, mas convida Jesus. Né? Mas, Jesus. Aí depois,
não é a igreja. Perdão, tá? Não é a igreja. Não é o templo lá, porque a igreja somos nós. A igreja é cada um de nós. Cada um de nós somos a engrenagem, o elemento dessa obra, desse corpo de Cristo, né? Então, Jesus, cabeça. Nós, família. Família. Então, me perdoe. Não adianta. Minha família está doente em casa. Está enferma. Eu estou no templo. Estou no templo. Eu tenho que estar na portaria. Tá, eu tenho. É um compromisso que eu fiz. Né? Só que, se Deus está te chamando para estar do lado da sua mulher, se Deus está te chamando, para te convocando para ficar do lado do seu filho, da sua filha, família. Então, Deus em primeiro lugar, família. Ela tem que se sentir abraçada. Evidentemente, se um dia você estiver no culto só a família não tiver, é porque tem algum motivo. Mas aí você não deixou de lado. Você não deixou de lado. Foi um acordo, foi um dia que eles não puderam ir, ou tinham um compromisso. Né? Então, família. Deus. Família. Bom, mas depois vem a igreja? Não. Por incrível que pareça, não. Sabe o que vem? Vem o trabalho, o sustento. Porque a palavra de Deus vai dizer também que a gente tem que trabalhar, nos esforçar, para que a gente não seja pesado aos nossos irmãos. Então, agora tem que ter um detalhe. Vamos lá. Orei ao Senhor, estou na igreja. Orei ao Senhor. Abre porta do emprego. Aí você queria uma porta de emprego. Aí Deus abre. Leva lá a carteira ou ora ao Senhor. Botou Deus. Então a família está necessitando, né? Apareceu aqui para mim 30 segundos, vai cair a live. Vai cair. Vamos fazer o seguinte, vamos segurar isso aí, dar continuidade na próxima live, na próxima terça, pode ser? Pode ser. Terça-feira a gente continua. Quarta-feira a gente continua nesse ponto. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Muito obrigado pela honra que vocês nos deram para o Ministério Boas Novas. Jovens,